Sabe, às vezes, são os objetos mais simples que guardam as histórias mais profundas. Este aqui, por exemplo, começou como uma ferramenta de trabalho, algo super prático, e se tornou um dos emblemas mais reconhecidos do mundo. Vamos juntos desvendar essa jornada. O que a gente está vendo aqui é o avental de um aprendiz maçom. É a versão mais pura, digamos, a menos ornamentada de todas as vestimentas maçônicas. E ainda assim, é a peça mais importante de todas. É ela que nos leva direto lá para o comecinho da maçonaria. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão que vai nos guiar é exatamente esta. Como é que algo tão funcional se transformou num símbolo tão profundo? A resposta nos leva de volta no tempo, lá para as oficinas de pedra da Idade Média. Nossa história começa num ambiente bem pé no chão, sabe? Bem físico. Porque, antes de ser um símbolo filosófico, o avental era simplesmente uma peça essencial do equipamento de trabalho de alguém. Para a gente entender o avental, primeiro precisamos entender quem usava, o maçom operativo. E aqui não estamos falando de uma sociedade filosófica. Estamos falando de um artesão de altíssimo nível, um pedreiro cujo trabalho era sujo, pesado e perigoso. E para esse tipo de trabalho, era preciso proteção, né? O avental original era super robusto, feito de pele de ovelha, para cobrir o corpo todo, protegendo contra lascas de pedra e poeira. O peitilho dava uma camada extra de segurança para o peito e tudo era amarrado com umas tiras bem fortes. Era, em essência, o EPI da época, o equipamento de proteção individual deles. Então, o ponto crucial é que mesmo nas suas origens práticas, o avental já carregava um significado. Receber um era um rito de passagem. Sinalizava que a pessoa tinha sido aceita na profissão. Era a marca do mais novo aprendiz. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. O avental está prestes a deixar a poeira da oficina para entrar nos salões de debate filosófico. Durante o século XVII, algo começou a mudar. As lojas dos maçons operativos, dos pedreiros, começaram a aceitar membros que não eram da profissão. E aí, nasceu a maçonaria especulativa. Com essa mudança, o propósito do avental também mudou. Não era mais para proteção, era para identificação. E isso deu início a uma era de incrível expressão artística. Essa imagem aqui ilustra essa transformação de um jeito brilhante. À esquerda, a simplicidade funcional. À direita, uma verdadeira obra de arte pintada à mão. O avental se tornou uma tela para expressar ideias, status e criatividade. O avental rapidamente se tornou um marcador de status. Quem podia pagar usava modelos de seda, bordados, pinturas, impressões, cada um mais elaborado que o outro. E os diferentes designs também começaram a ser usados para significar o grau e o cargo da pessoa dentro da loja. Mas toda essa criatividade teve uma consequência inesperada. Essa variedade enorme de design estava diluindo o significado unificado do avental. Isso levou à necessidade de uma padronização. O problema era simples. Com cada um criando o seu próprio design, o avental deixava de ser um símbolo de unidade. Se todo mundo usa uma coisa diferente, o que aquilo realmente significa? Era preciso colocar ordem no caos. E o ano crucial para essa mudança foi 1813. Esse foi o ano em que as duas grandes lojas rivais da Inglaterra se uniram, criando a Grande Loja Unida da Inglaterra e abrindo caminho para uma identidade visual coesa. O processo foi claro e metódico. A união das grandes lojas levou à criação do Livro das Constituições, que pela primeira vez estabeleceu regras. Ele especificava exatamente como deveria ser o avental para cada um dos 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre, restaurando um senso de uniformidade. E aqui está a parte que eu acho mais fascinante. Mesmo com a padronização, o avental moderno não esqueceu as suas origens. A história do avental de trabalho está escondida bem na nossa frente, no design de hoje. Lembra daqueles laços longos de couro que os maçons operativos usavam? As bolas decorativas no avental de um mestre maçom são um remanescente simbólico, um eco daqueles laços de trabalho originais. E o peitilho que protegia o peito? Hoje, ele sobrevive como a aba triangular no topo do avental. Os aprendizes ainda a usam levantada em algumas lojas, uma alusão direta aos seus antepassados operativos. Já os mestres maçons a usam para baixo. É um pequeno detalhe que carrega séculos de história. E este é um exemplo fantástico. O avental que pertenceu a Winston Churchill. Nele, a gente vê claramente os 2 elementos históricos: as bolas decorativas e a aba triangular. A história está bem ali, à vista de todos, num objeto usado por uma das figuras mais importantes do século XX. E assim, a gente fecha o círculo.
O avental, que começou como um escudo de pele de ovelha contra lascas de pedra, se transformou num emblema que, para os maçons, simboliza os mais altos ideais: honra, inocência e amizade. Isso nos deixa com uma pergunta final. Da gravata ao anel no dedo, quantos outros objetos no nosso dia a dia têm uma história tão rica e inesperada? O que mais estamos olhando sem realmente enxergar?